da igreja, o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Deus não vê o homem como os homens veem os homens. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas universitários, Deus não tem opção nem pelo rico nem pelo pobre. Deus ama o pecador, e todos são pecadores, e todos são bem-vindos, e todos formam uma só família, um só rebanho, um só povo. Louvado seja Deus. Bom, mas você pode perguntar: pastor, esse primeiro pregador, que tipo de mensagem ele pregava para impactar as pessoas? Que alerta ele fazia? Eu chamo a sua atenção para 5 alertas da pregação de João Batista. Primeiro, ele alertou sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7 comigo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Eu fico escandalizado com João Batista, chocado, perplexo. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega, e o camarada começa a pregar chamando o auditório dele de raça de víboras. Se o pastor Ivan fosse fazer isso aqui, eu não sei se a igreja ficaria cheia. Parece uma deselegância, não é politicamente correto. Ninguém gosta de ouvir um negócio desse. Por que ele faz isso? A explicação, irmãos, está no texto paralelo de Mateus 3, versículo 7. Olha o que está escrito lá, eu vou ler para vocês. Mateus 3, 7 está escrito assim. Vou ler a partir do 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista olha nessas multidões, e no meio delas muitos fariseus e saduceus. Então ele disse: raça de víboras. Agora vamos entender isso aqui, porque é fundamental. Quando você lê os evangelhos, você fica com um pouco de raiva, raiva dos fariseus. Pensa num time complicado, gostava de holofotes, gostava dos primeiros lugares, exaltavam eles mesmos, vomitavam santarronice, gostavam de ser detetive da vida alheia, investigavam a vida de todo mundo, menos a deles mesmos. Eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Eram hipócritas, tornaram-se os mais terríveis inimigos de Jesus. Agora escutem isso, os fariseus não foram sempre assim, não. Quando esse grupo surgiu, ele surgiu como um movimento de reforma e de reavivamento. Lembram vocês que disse que quando o Império Greco-Macedônio dominou o mundo, espalhou a cultura helênica, a cultura grega, era uma espécie de secularização da igreja. Esses fariseus surgiram para resistir a isso e manter a fidelidade à Bíblia, às Escrituras, com piedade e com sã doutrina. Mas com o tempo a forma foi tomando o lugar da essência, e eles perderam a piedade, mas mantiveram a aparência. Esse time está escutando João Batista. E quem eram os saduceus? Era também um grupo de resistência, uma contracultura, mostrando a necessidade de manter-se firme na palavra e não se dobrar à cultura grega, à secularização da igreja da época. Porém, os saduceus se curvaram à cultura helênica. Para vocês terem uma ideia, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Por que não? Porque isso era o pensamento grego. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Diríamos nós que os saduceus eram os teólogos liberais da época. Mais do que isso, os saduceus tornaram-se colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca?
administrar a mina de ouro da religião judaica, administrar o templo. Vocês sabem que os sacerdotes eram saduceus. Toda a religiosidade de Israel concentrava no templo. Haviam 4 grandes festas anuais, caravanas do mundo inteiro vinham a Jerusalém. Sabe o que acontecia? Ninguém podia comprar nenhum sacrifício, nenhum cordeiro, nenhuma ovelha, nenhuma pomba, nenhuma rola, com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, e eles cobravam taxas exorbitantes para enfiar a grana no bolso e se enriquecer em nome da fé. Nenhum adorador podia vir para Jerusalém e trazer de casa o sacrifício, tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era formada de currais de ovelhas. A praça do templo era cheia de gaiolas, cheia de pombas e de rolas, e as pessoas tinham que comprar deles por um preço exorbitante para se enriquecerem. E Jesus ficou irado com isso, pegou o chicote e começou a chicotear, virar a mesa dos cambistas, abrir as gaiolas das pombas, soltar as ovelhas dos currais, dizer: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é covil? É um lugar que a pessoa rouba e corre para se esconder. João Batista está escutando, esses times aí, fariseus e saduceus, estão lá no meio da multidão para ouvir João Batista. E João Batista, ao vê-los, diz: raça de víboras! O que João Batista está dizendo? O que eles traziam no coração, a hipocrisia, era pior do que o veneno das víboras, porque o veneno da víbora é Deus quem coloca, mas o veneno da hipocrisia é o diabo que coloca. Segundo alerta de João Batista, ele alertou sobre o perigo real do inferno. Meus irmãos, é chocante, você fica escandalizado com ele. Tem 400 anos que ninguém prega, e quando o cara se levanta para pregar, tem tanta coisa boa para pregar, ele vai pregar logo sobre o inferno. Mas o que é isso? Isso é um choque. E pregar sobre o inferno não dá ibope, irmãos, não dá. Ninguém dá um tapinha nas costas do pregador porque pregou um sermão sobre o inferno. Ninguém fala: tá legal, pastor, gostei, ó, estou saindo assim até mais leve depois desse sermão sobre o inferno. Mas deixa eu lhe dizer algo: é melhor você escutar sobre o inferno hoje do que ir para o inferno amanhã. João Batista não é um profeta da conveniência. João Batista não tem medo de cara feia. João Batista não é um alfaiate do efêmero. João Batista é um escultor do eterno. Ele prega a palavra de Deus, porque o propósito dele é levar o seu auditório ao arrependimento e à salvação, e não amaciar para agradar este ou aquele ouvinte. Terceira ênfase dele, confira comigo aí. João Batista alertou sobre o perigo do falso arrependimento no verso 8, produzir pois frutos dignos do arrependimento. Em outras palavras, não é arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento, e frutos dignos de arrependimento. Por que João Batista está dizendo isso aqui? Para aplicar para nós. Meus irmãos, tem muita gente hoje pregando um evangelho da graça, chamada da supergraça, que é desgraça, que justifica o pecado e não o pecador. Não, pode pecar. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus compreende você, a carne é fraca mesmo, você pode pecar que vai dar tudo certo. Não fica preocupado, ficar com culpa não. Você está bem, está de bem com a vida, vai dar tudo certo. Não tem problema. Essa é a graça barata que justifica o pecado, mas não justifica o pecador, que não traz perdão, que não traz redenção. Quando o homem não quer mudar a vida, ele muda a teologia, para justificar os seus erros, justificar os seus pecados. E João Batista está botando o dedo nessa ferida, dizendo o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quarto lugar, ele alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8, na parte B: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. O que está acontecendo aqui? Esse time está vindo, e algumas pessoas estão dizendo: ô João Batista, calma lá, viu? Está tudo bem com a gente. E é isso. Agride a gente, não. Você está pregando muita raiva. Que é isso, cara? Falando de inferno para a gente, chamando a gente de raça de víbora. Está tudo bem com a gente, ué. Nós somos filhos de Abraão, cara. Nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. O que é isso? O ancestral é o nosso pai. Mas preste atenção nisso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração.